Quais são os riscos da desestatização do Porto de Santos para a indústria? A discussão em torno do processo de privatização da autoridade portuária tem levantado muitas dúvidas em vários setores, em especial o setor industrial. Curiosamente, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que completará 93 anos no próximo final de semana, tem levantado essa questão e os impactos desse processo de privatização no próprio desenvolvimento da indústria, parceira do Porto no final do século XIX para o seu grande desenvolvimento e o próprio desenvolvimento da economia brasileira. É por essa razão que o Protagonismo Regional em Debate traz esse tema para discutir junto com a indústria daqui a 1 minuto. Não sai daí, eu aguardo você. Da desestatização do Porto de Santos para a indústria. Como eu falei na abertura, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que vai completar 93 anos no próximo final de semana, parceiro desse projeto, dessa plataforma, está também conosco nessa discussão dos impactos dessa possível desestatização para o setor industrial. E é por isso que nós estamos recebendo no estúdio, no programa de hoje, no painel Porto Cidade, mais uma vez o nosso comentarista e apoiador do projeto, diretor do CIESP aqui da Regional de Santos, Eric Santos. Tudo bem, Eric? Tudo bem, muito obrigado, Sérgio, mais uma vez por estar aqui com vocês. É um tema muito importante que nós temos que debater esse assunto. Eu acho que é o futuro da cidade de Santos, como também o futuro da Baixada Santista. Eu acho que esse projeto que nós estamos trabalhando em conjunto, debatendo, que é o Porto Indústria, e eu acho que vai ter muito o que ser comentado e avançar para a nossa região, gerando emprego, renda e crescimento, que é o que nós precisamos hoje num momento tão delicado com a pandemia. Fazendo aqui a parceria com o Eric, né, no meio de campo ou na ponta, né? Eduardo Lustosa. Ponta esquerda. Ponta esquerda. Veloz. Consultor em assuntos portuários, em logística, engenheiro, membro conselheiro da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Lustosa é a figura hoje central nesse debate aqui, vai fazer alguns contrapontos no processo de desestatização, né? E mandou para nós um artigo que a gente vai publicar no final de semana a esse respeito. Lustosa, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, o tema é bem fervilhante e nós temos um grande passivo de ações práticas e pragmáticas aí nessa questão Porto Indústria. Bom, no vídeo temos só um convidado ou uma convidada que vale por 2, por 3, por 4, que é a doutora Maria Cristina Gontijo, que também é nossa colunista e nossa comentarista nesses assuntos portuários, está falando do seu escritório conosco. Doutora, tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Como vai? Cumprimentá-lo, agradecer mais uma vez por toda a referência, o carinho, e também cumprimentar o Eric, cumprimentar o Lustosa, que é meu colega também na Unisanta, onde temos lá o Neponte, no Estudos Portuários, Marítimos Territoriais, da Universidade, sempre trabalhando com pesquisas e buscando essas soluções aqui para o nosso Porto de Santos e região. Bom, gente, vamos lá. Eu quero, antes de começar aqui, saudar e mandar um abraço para o professor Adilson Gonçalves, que está conosco desde o começo do projeto, mas está no momento aí, cuidando da saúde, né, no momento de cuidar, né, desse momento tão delicado agora de pandemia, então está um pouquinho afastado das entrevistas, mas está na retaguarda conosco, produzindo conteúdo. Então um abraço do professor Adilson,
certamente nos acompanhando de casa aqui no Ele programa. levou a sério o Fique em Casa, né? Está resguardando. Ele não gosta muito, não, ele reclama, ele está bem rabugento, Imagina, viu? né? O sofrimento da esposa dele. Mas ele está aí, está participando. Vamos lá. Eu quero começar com o Lustosa. Lustosa, você, em algumas conversas aí fora do programa, fora do ar, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Você tem demonstrado algumas preocupações quanto a esse processo. Eu falei agora há pouco do Adilson. O Adilson sempre me lembra que a gente tem que ter muita calma para tratar desse assunto, porque ele acredita que serão aí no mínimo 1 ano e meio, 2 anos de discussão em torno do processo de desestatização, né? Então, essa discussão da modelagem, essa questão de como vai se comportar a futura autoridade portuária se ela for transferida para o controle do setor privado e como isso vai impactar as diversas cadeias produtivas que cercam a atividade portuária, a atividade logística, né? Então eu queria assim, abrir o programa colocando para você pontuar aí inicialmente quais são as questões que te preocupam, acho que poderiam ou deveriam estar no contexto dessa discussão para a gente poder contribuir com o processo com o governo federal, com o ministério envolvido, etc., né? Realmente eu tenho citado com uma frequência bastante grande já essa questão da segurança, né, dessa privatização ou desestatização, até porque a autoridade portuária, como a autoridade aduaneira, autoridade marítima, Polícia Federal, autoridade sanitária, essas são tarefas estratégicas para o país, intransferíveis, né? Você não pode privatizar a fronteira, a segurança de fronteira, tirar lá a Polícia Federal e colocar uma entidade privada ali para representar uma função soberana pública. Então, na indústria e serviços, né, nós temos também uma fala muito firme de que se terceiriza aquilo que não é o estratégico, não é o core business, né? Então você terceiriza atividades não essenciais e a inteligência do negócio também não se terceiriza, não se privatiza. E aí nós temos nessa faixa portuária um compromisso muito grande da neutralidade das informações. A Receita Federal, que recebe uma demanda de dados fantásticas, né, de manifesto do navio, manifesto de carga, o invoice de uma operação de importação e exportação. Ali tem segredos comerciais que são sigilos, né, que você pode quebrar uma empresa, pode quebrar um negócio se isso cair em mãos erradas, né? Então toda essa questão de segurança, neutralidade, eu penso que ela tem que estar muito à frente dessa modelagem da privatização. Eu tenho um case, né, para explicar isso de uma maneira mais objetiva, que é o pessoal do açúcar. Né, os terminais de açúcar aqui caíram no arrendamento. Eles caíram para quem tinha carga própria. Foi um termo usado que deveria ter carga própria. A TUP era só para quem tinha carga própria, né? Então são interferências complexas de se mexer, você direciona, estraga ou potencializa, e você pode prejudicar e até eliminar comercialmente um setor. Então muitos pequenos usineiros, eu venho de uma região que há muito plantio de canas e produção de açúcar e álcool, e as empresas perderam o corredor logístico de distribuição física internacional. Para ele exportar, ele tinha que entregar para a Cosan, né, ou para a Copersucar, o seu segredo comercial, o seu cliente. E ali ele perdeu o corredor logístico. Atualmente foi resgatado, aí, felizmente, lá com o Tiplan. O Tiplan abriu as portas, na minha percepção, eu creio que eles nem pensavam em fazer açúcar, e hoje deve estar fazendo mais de 1/3 da movimentação do Tiplan em açúcar.
porque foi fechado o corredor logístico nas áreas públicas do Porto de Santos, que tinha vocação para isso. Então, privatizar é sempre, eu costumo dizer, pouco tempo para pensar e muito tempo para se arrepender. Eric, a gente vai voltar nisso depois para falar, até porque acho que tem coisas que o Lustosa vai precisar explicar melhor para quem está acompanhando, poder entender, porque as linguagens são muito técnicas, né? E a gente está tentando fazer com que o programa converse, dialogue mais com o cidadão comum. Na questão da indústria, a gente sabe, a gente falou um pouquinho agora há pouco, que há uma relação direta, histórica. A indústria foi fundamental, aí tem um patrono importante do CIESP, que é o próprio Francisco Matarazzo, no final do século XIX, quando fundou as suas indústrias, quando fundou o moinho, né, o moinho de trigo em São Paulo. Na época, antes disso, eu estava importando trigo dos Estados Unidos. Isso foi importante até na própria inauguração do porto. Então, o maior industrial da história do Brasil, Matarazzo, teve na figura dele representada a relação direta com o porto. Existe alguma preocupação específica sendo pautado dentro do CIESP, dentro da própria Fiesp? Como é que está essa discussão lá dentro, essa preocupação com base naquilo que já foi apontado aqui até pelo Lustosa? Então, podemos falar o seguinte, né? Tem muitos pontos sendo abordados, sim, Sérgio, até porque nós precisamos rever a cidade de Santos, né? Santos é uma cidade com potencial enorme, gigantesco, temos a área continental, temos a própria área portuária, como o Lustosa falou, mas depois eu vou querer pegar alguns pontos que o Lustosa falou, que eu discordo um pouco sobre as falas que ele ponderou aqui. O CIESP e a Fiesp hoje estão focados na parte do Porto Indústria, a indústria 4.0, a indústria de tecnologia. Nós fechamos uma parceria agora com uma empresa que é nossa associada, para poder estar conversando com as empresas da parte de tecnologia, né? Onde nós vamos trazer a indústria voltada para a tecnologia para a gente ter um crescimento muito grande. Porque o que acontece? Essa pandemia veio para antecipar o futuro. Um estudo do Sebrae estavam falando de 5 a 10 anos, novos empregos voltados para a área de tecnologia. As empresas iam ter que se adaptar muito à nova era, mas isso, por causa do Covid, está sendo antecipado totalmente, Lustosa. Então, nós temos a visão que, para gerar renda, para gerar emprego, e para que nós possamos, sim, ter um crescimento tanto da área portuária como da indústria, nós temos que melhorar o centro de Santos, trazendo a população para morar no centro de Santos, ou até mesmo montar o seu próprio negócio empreendendo, e na área continental. E, Lustosa, eu só vou dar uma pontinha do que a gente pode debater aqui. Eu acho que o Porto de Santos, sim, tem que ser ou privatizado ou ter a desestatização. O que acontece? Por quê? Eu acho que tem que tirar esse ônus do governo federal e jogar para a iniciativa privada. Não que o Porto não vai continuar tendo a parte do governo. O governo pode ser um fiscalizador, um ente fiscalizador, e deixar a iniciativa privada operar. Você vê o sistema Anchieta Imigrantes antes, quando não era privatizado, e depois que foi privatizado. As estradas do Brasil, do estado de São Paulo, são as melhores estradas do Brasil, então todo mundo fala isso. Então eu acho que tem muitos pontos que a gente pode, durante o programa, estar conversando sobre isso. Bom, deixa eu ir lá para a nossa dama do debate aqui, para a doutora Maria Cristina. No programa passado, doutora, eu falei sobre a possibilidade desse processo de desestatização estabelecer um contrato de concessão nos moldes de uma parceria privada, né, onde o ente privado entraria fazendo funções administrativas, né, funções de operação, de manutenção do canal, e pudesse manter a figura da autoridade portuária intacta como instituição pública, né? Como a gente vê em muitos casos no Brasil, onde você tem a figura da autoridade pública preservada, em torno dela funções de ordem administrativa operacional transferida para o privado. Esse é o modelo clássico da parceria público-privada.
Só que a gente não teve tempo de aprofundar, né? Então, se quiser falar um pouquinho a respeito disso, porque isso tem um aspecto direto com a modelagem, né? Porque aí eu volto para o Lustosa para ele dar uma cortada aqui, ou um chute, né? Não sei o que pensa. Não, eu sou a favor da privatização também. Vamos lá. Exatamente, Sérgio. Muito obrigada pelo cavalheirismo de sempre. Na realidade, temos que distinguir as figuras. Privatizar, na essência da palavra, é tirar a figura da autoridade portuária. Deixa de existir uma autoridade portuária, ou seja, uma empresa privada passa a assumir todo o serviço. Existe uma venda, digamos assim, da autoridade portuária do porto para a iniciativa privada. Tá? O que se fala aqui é em desestatização. E o que é desestatização? O que seria desestatizar? Até porque a nossa Constituição fala que os portos são da União. É competência da União legislar, e os portos são bens da União. Então, qual seria a modelagem, ao meu ver, porque ainda não foi definida, aliás, as discussões da Codesa, por exemplo, no Espírito Santo, ainda não definiram tão bem qual seria esse modelo. Mas o que é desestatizar? Ainda vai existir um controle tanto da agência reguladora, porque a agência ela continua regulando os serviços, ou ao menos deveria ser assim. A ANTAC existe uma agência reguladora em Brasília, e nesse modelo não sabemos se a autoridade portuária vai ter, digamos assim, um cunho de controle público, tá? Eu falo isso porque o nosso modelo, né, deveria ser um modelo landlord, ele é um modelo de sucesso em muitos países. Antuérpia é um exemplo, mas eu não vou falar só de modelos europeus, porque o Brasil não é Europa. A gente pode falar do Chile. O Chile tem um modelo, Porto de Valparaíso, San Antônio, são portos que têm um modelo landlord, que existe aí, né, a figura do porto público, e que dá certo. Há o setor privado explorando, mas há a figura do porto público. Agora, a modelagem que querem trazer para Santos ainda não ficou muito bem definida. O que a gente sabe é que uma total privatização, ao meu ver, não seria de interesse do próprio governo fazer isso. Mas tudo é possível. O que eu posso dizer é que, de fato, privatizar, como o Lúcio falou, e eu concordo com ele, nos modelos do que aconteceu com a Austrália, aí sim é algo que fica sem controle. Só que a ideia de desestatização é ter uma regulação. O problema é que precisamos de uma agência reguladora que regule efetivamente o equilíbrio econômico contratual e como as empresas vão atuar no porto. Eu quero só fazer um comentário que parece que às vezes falta mais clareza quanto àquilo que é fundamental nesse processo de modelagem. Digamos que são cláusulas pétreas, né? Aquilo que seria consenso entre todas as vertentes de discussão, né? Porque a impressão que se tem é que as dificuldades aparecem, elas servem para retardar o processo, mas a gente não avança. Então, a gente, acho que internamente aqui tratou de que esses painéis que vão tratar da desestatização possam avançar extraindo tudo que for consensual. Né? Tudo que for consensual para o que realmente é consenso em todos os segmentos, para que aquilo fique definido e aí a gente possa avançar. Porque isso é interesse para a região, né? Interesse para a região que a gente tenha um porto mais moderno, um porto que funcione. Lustosa, quer comentar a respeito aí? É importante o debate justamente por conta da chegada, né, de informações e contextualizações. É importante a privatização do porto, ele já está privatizado, o governo saiu das operações, ele já não opera, e hoje a autoridade portuária ela faz a gestão de contratos. A modelagem dela hoje é de gestora de contratos, e como gestora de contratos ela cuida dessa clusterização, a relação porto-cidade, ela ainda licita os terminais e o planejamento futuro.
tem que tratar desse planejamento de 50 anos adiante. A expansão do porto, novas áreas, novos berços, o calado, que são obrigações da autoridade portuária. Então, quando lá em casa eu falo, eu vou terceirizar na minha empresa, eu vou terceirizar alguma coisa, é porque eu achei alguém que faça melhor do que eu. Então, o governo federal, de um modo geral, ele acha com facilidade alguém que faça melhor do que ele. Então, tem-se estruturas politizadas, inchadas e pouco produtivas. Então, em cima disso é muito simples falar vamos privatizar. Agora, tem atividades que são intransferíveis. Nós temos que pensar em como proteger todos os setores e o principal em relação à indústria, por exemplo, a produção, ao PIB nacional, você ter um porto eficiente e o mais barato possível. Nós não podemos caminhar com uma bancada de negócios onde a política é do quem dá mais leva, quem dá mais leva, quem dá mais leva significa que vai ter a maior tarifa do mundo. E aí, ao invés de nós termos aí uma entidade estivadora, neutra, fazendo operação, aí vem um banco lá como aconteceu num famoso terminal, um grande terminal, vem um banco e fala, não, isso aqui é melhor do que banco, eu vou investir nisso aqui. Porto é uma atividade que deve trabalhar pela maior eficiência e menor tarifa. Não é a área de banco, não é a área de mega investidor que vem aqui para ter lucros e juros além. Fazer lobby, né? Fazer lobby, né? Então, eu quero aproveitar essa carona para conversar um pouquinho com quem está assistindo, né? Até para as pessoas entenderem com mais clareza o quanto é importante discutir o porto. É só a gente imaginar a rodoviária ou um aeroporto. Vamos imaginar a rodoviária, vamos imaginar que a rodoviária está na mão de um grupo privado e o grupo privado começa a determinar que tipo de linha ele quer, e aí para você ir daqui para São Paulo ou ir daqui para Ribeirão Preto, você começa a ficar refém das decisões do grupo privado, e muitas vezes isso tem uma relação direta com a tua rotina, quem trabalha, quem tem atividades comerciais com essas cidades, então você acaba não tendo como utilizar um serviço importante para o teu deslocamento em razão dele estar servindo apenas a interesse de determinados grupos. É um pouco disso que o Lustosa tem falado, só que isso se acentua ainda mais, porque no porto você tem relações com o exterior. Então a gente tem relações comerciais, entram produtos de fora com importação, saem produtos brasileiros, e isso impacta na vida e na saúde de empresas, né? Se uma empresa não consegue vender, exportar a sua produção para fora, porque ela foi impedida em razão de interesses de outros grupos concorrentes, isso vai impactar diretamente na economia. Acho que é um pouco, tentei traduzir um pouquinho aqui, né, Lustosa, o que você está falando, para aquela pessoa que não é do segmento tentar entender o quanto isso é importante para o nosso dia a dia. Dito isso, o nosso jovem diretor Eric aqui, e o aniversário do CIESP aí, como é que está? Quer falar um pouquinho dessa relação histórica, né? Acho que é importante citar, 93 anos, a gente tem figuras emblemáticas, né? O próprio, que eu falei aqui, o Matarazzo, Roberto Simons. Nós temos o Simons, uma figura importante, um engenheiro importante. Sim. Então os engenheiros estão sempre na história de qualquer país, né, no seu desenvolvimento, né? Com certeza, o engenheiro hoje é a base de tudo, com a construção civil, com as obras e tudo mais. Mas antes de eu falar dos 93 anos do CIESP, eu vou pegar um pouquinho alguns pontos que o Lustosa falou, se você me permitir. Não, você quer brigar com o Lustosa aqui no programa? Não, vou permitir isso, eu vou fazer igual o da Atena. Não vai brigar com o Lustosa. Não, eu vou concordar com algumas coisas e outra eu vou discordar. Concorda com a Cristina, mas briga com ela. Isso. Ele falou depois da privatização, concordo, eu acho que não tem que privatizar tudo, tem que ter essa desestatização. E o governo federal, com as principais regras, ter o comando, mas deixar a iniciativa privada tocar o barco. Por que eu estou falando isso? A gente pega o armazém 1A6, que está lá abandonado há muito tempo. Eu acho que vindo a iniciativa privada, vai ter investimento e a gente vai poder pegar, de repente, fazer um estilo
o Porto Madeiro na Argentina, o Porto do Pará. Mas ela pode esbarrar ali no Ministério Público Federal, pode esbarrar do Conselho de Patrimônio Histórico, ela pode também ter esses problemas lá. Não, mas daí a gente, eu acho que a questão de todos os entes chegar e conversar e entrar no denominador comum para pensar no futuro da nossa cidade, na nossa Baixada, porque o Porto é o maior porto da América Latina. Por que eu te falo isso? O primeiro bimestre nós tivemos um aumento, o bimestre de 2021, nós tivemos um aumento de 6% em movimentação de carga. Foi uma reportagem que saiu hoje no jornal, por sinal, referente ao ano passado. Então, cada vez mais nós estamos crescendo. E quanto o Lustosa falou, ele é do interior. O agronegócio está muito firme, é o que está sustentando o Brasil. E você vê a movimentação, nós temos que aumentar a linha férrea, tanto que já tem um estudo para mexer na parte portuária na linha férrea. Por quê? Tem uma pujança muito grande. Mas assim, a partir do momento que a gente privatizar, é o que o Lustosa falou e a Cris falou, tem que ter um acordo, tem que ver tarifas, tudo mais, de acordo com a necessidade da região e que seja competitivo para todos nós, porque o empresário tem que ter o seu lucro. Eu sou a favor do empresário ter lucro, óbvio. No Brasil, às vezes, o empresário ele é marginalizado por ter lucro. Não, ele investe, ele tem o seu lucro, mas também precisamos, às vezes, do poder público ter essa colaboração para, em comum acordo, todos terem as suas vantagens. Então, eu acho que o agronegócio está fluindo muito bem, graças a Deus, está crescendo muito. Eu acho que tendo a desestatização do Porto de Santos, investindo mais na área portuária, com a linha férrea e até também pegando as empresas ali da entrada de Santos, melhorando as vias para as empresas, eu acho que Santos tem tudo para crescer. Essa palavra desestatização, ela é um desafio para quem faz fonoaudiologia, né? Porque o Érico falou desestatização várias vezes aí, vamos chamar aí no fonoaudiólogo. Tá bom. Doutora, repete comigo, desestatização. Desestatização. Tá firme aí. Tá só firme. O Sérgio, você tinha passado muito bem. Faça a mediação aí desse debate entre os dois aí. Vamos lá. A desestatização, o que é? Vamos lembrar como que era o Brasil. Vamos voltar na história, né? Até ali aqui um pouquinho da pauta, falando justamente dos primeiros investimentos. O modelo inicial de infraestrutura no Brasil era um modelo 100% privado, depois veio aí o que a gente chama hoje de parceria público-privada. Tá? E aí, quando houve a proclamação da República, quando saiu o Império, isso tudo no Império, quando vem as primeiras ferrovias, quando vem a telefonia, porque a gente não pode esquecer que Dom Pedro II foi realmente um grande visionário, ele trouxe o telefone para o Brasil foi um dos primeiros países a se industrializar, a trazer infraestruturas, muito pela questão visionária de Dom Pedro II, vem a República, né, a gente fala que é um golpe, realmente é o golpe e aí eu posso falar mesmo, porque foi um golpe dado pela República Café com Leite, a gente vai entender por que é café com leite, porque foram os produtores mineiros, os produtores paulistas, e os cafeicultores paulistas e os produtores de leite mineiros, tá? Então veja que o agro ele já está aí desde o início nessa República. Na era Vargas, tudo centraliza, tudo se estatiza, ou seja, o que era privado os serviços de infraestrutura passam a ser do governo, a exemplo de energia elétrica, telefonia, portos, então temos aí a antiga Portobras, que aí depois muda tudo de novo. Passamos por uma ditadura militar em que tudo também continua estatizado, e aí, a partir da Constituição de 88, começa um movimento de descentralização, ou seja, de desestatização. Por quê? Porque verificou-se que o modelo 100% público não atendia aos anseios da sociedade. Quem lembra
Quem tinha telefone nos anos 80, 85, 90, sabe o quanto era caro ter uma linha telefônica. Então, a partir da desestatização, que aí vem justamente vem primeiro com a lei das concessões, depois vem 2001 a legislação que trata das agências reguladoras. Fernando Henrique ele traz um modelo norte-americano para um modelo que era totalmente centralizado no Brasil. Acho que é importante falar isso, né, Sérgio, para as pessoas entenderem, até os mais antigos e os mais novinhos vão entender como que isso funcionava, o histórico de tudo isso. Então, os portos eles eram 100% públicos, por quê? Porque isso é uma política trazida lá desde os anos 30, na era Vargas, chega até ali 88, 90, 2000, quando começa um processo de contratos administrativos para conceder, né, ou através de concessões, outorga, enfim, são vários contratos previstos na lei dos portos, mas o setor portuário começa esse movimento, tá? Agora, em relação à industrialização, a gente não pode esquecer que a globalização ela teve uma forte influência na desindustrialização do Brasil, e o Eric ele vai concordar comigo, né? A globalização, veja, o Brasil ele era um país fechado. Tínhamos muitas indústrias, eu sei, porque eu também, na minha família, também eu acompanhei isso. Então, as indústrias eram muito fortes. Vem esse movimento, então a gente acompanha um movimento de desestatização, ou seja, o poder público ele continua com o controle, mas começa a conceder em regime de contrato administrativo para empresas privadas a explorarem serviços, tá? Isso na área portuária. Depois aí vem a figura dos TUPs, com a nova lei dos portos, terminais de uso privativo, enfim, que aí entra a questão de competitividade. E as empresas, a questão da globalização. O nosso país se abre, principalmente no governo Lula, a uma abertura absurda e, no final das contas, a China entra, os produtos chineses entram no mercado brasileiro e a nossa industrialização começa a ir para o saco. Como as confecções, no estado de São Paulo, a nossa planta têxtil era absurda e acabou perdendo. Eu conheço uma malharia que tinha 500 colaboradores. Malharia foi para 50 colaboradores. Por quê? Por conta da globalização, por conta da falta de uma política tributária justa, porque o custo do Brasil é muito alto, e a questão da política de exportação, por óbvio, facilita, e a questão do dólar facilita que o agro tenha protagonismo. E hoje, no momento de pandemia, como o Eric bem falou, o agro vem salvando o Brasil, é fato. O agronegócio vem salvando o Brasil, principalmente hoje, numa época que a gente está com uma crise de falta de contêiner no mercado. E o Porto, atendendo esses anseios, acaba substituindo as suas operações de contêiner por operações de granéis, que é o que o Lustrosa falou, é o que está acontecendo. A gente está tendo uma substituição de produtos por soja, por açúcar, por celulose, porque a gente está enfrentando uma falta de contêiner no mercado, e fora isso, essa descontainerização contribui para que as commodities ganhem força. Isso, de fato, pegando o gancho dela... eu quero só contextualizar aqui o que ela disse, mais uma vez para tentar traduzir aqui para quem acompanha. A indústria, para que ela consiga tanto produzir aqui como insumos importados, quanto para vender para fora aquilo que ela está fabricando no Brasil, ela vai precisar encontrar uma cadeia logística, ou seja, condições de armazenar e embarcar, né? Seja para trazer a matéria-prima para cá, exato, seja para mandar a produção para fora do país. Se essa cadeia logística não tiver uma lógica adequada, ela impacta no custo de produção do industrial. Ele não consegue fazer o fluxo da sua mercadoria. Volto a dizer, seja para ele trazer a mercadoria para cá, como eu falei no começo do programa sobre o Matarazzo, que trazia o trigo, depois preparou ali em São Paulo, nas margens da própria ferrovia, o moinho, primeiro moinho criado, instalado no Brasil, e ele precisava da matéria-prima que vinha de fora e justamente era embarcada pelo porto.
Então você não consegue construir uma indústria fora, muito longe do porto, no sentido de que isso encarece demais a tua logística. Então, vamos lá. O Eric queria fazer um comentário, depois eu passo para você, Lustosa. Essa é a preocupação que o setor industrial tem quanto à modelagem do porto e o que está se pensando para o futuro, quanto a terminais, quanto a tudo aquilo que envolve a estrutura no entorno, para que isso não impacte negativamente a produção industrial. Sim, e o que a Cris falou foi brilhante, porque o que acontece, vamos pegar aqui na Baixada Santista, o caso da Uzi Minas, a gente exporta o aço, quando o aço volta para o Brasil em produto, ele volta muito mais caro, todos os produtos são nossos daqui, fabricados aqui, e a gente paga muito mais caro por causa do imposto. Isso serve para o suco de laranja, que é exportado, e quando volta a mesma coisa. Os calçados, então, a gente tem que ter essa cultura, e é onde eu acho que entra, Lustosa, todos os entes se reunirem, conversarem para a gente poder exportar cada vez mais, mas quando importar, a gente importa às vezes os nossos próprios produtos mais caro. E o que você falou, Sérgio, é muito importante, porque o que acontece, hoje nós estamos vivendo no sistema das indústrias uma situação bem delicada também, como a Cris falou, a desindustrialização. Por isso que as indústrias hoje estão pensando bem na área de tecnologia. Então, as indústrias têm que se reinventar. E saiu recentemente, essa semana, muitas empresas me fugiu a palavra, as empresas de automóveis, né, que fabricam automóveis. As montadoras. As montadoras, isso, obrigado. As montadoras parando a sua produção por falta de matéria-prima, às vezes plástico, às vezes parafuso, então tem muitas parando. Então é isso que a gente tem que repensar, porque foi como a Cristina falou, os chineses estão dominando o Brasil, e quem acompanha a Bolsa de Valores, eles estão cada dia mais comprando as empresas brasileiras, e isso é muito perigoso, porque o que acontece? Daqui a pouco eles vão comprar quase tudo, e como que fica a situação dos brasileiros? Então a gente tem que ter uma situação onde a gente possa fazer um meio termo, porque a gente precisa voltar às indústrias com força total como era no passado, como na época do Matarazzo e tudo mais. E o moinho, por sinal, voltando agora pensando no Ciesp, o moinho paulista, que é a farinha Anitta, são um dos maiores produtores, né, de farinha do Brasil e da América Latina, são muito fortes nessa parte de exportação e importação. E até queria comunicar aqui, se você me permitiu, teve claro, o falecimento agora do patriarca, o seu João Alves Veríssimo, veio a falecer essa semana, que era proprietário do Moinho Paulista. E então o que acontece? O agronegócio está muito forte, como a Cris também ponderou. Então eu acho que tem tudo isso. A gente tem que pensar de uma forma de voltar as indústrias ficarem fortes no Brasil, e acho que é através da tecnologia. E pensar um modo que a gente possa concorrer com o comércio exterior de uma forma que a gente possa não industrializar aqui no Brasil. Então, eu acho que esse é um mercado que a gente tem que pensar, tem que balancear para todos crescerem juntos. Todo mundo levantou a bola, deixou redondinho agora para você chutar ou cortar, o que você quiser fazer. O assunto é complexo e profundo, né? Na realidade, o Brasil está num processo de desestatização, de privatização, voltou à privatização, desindustrialização está acelerada e continuamos batendo recorde de exportação, né? O meu modo de ver, gerando emprego lá fora, porque estamos exportando matéria-prima e commodity, gerando emprego lá fora nas indústrias lá de fora. O produto de valor agregado está sendo feito lá. O que tem de valor agregado está lá fora, e aqui nós continuamos exportando salário mínimo, sangue, suor e pouca cerveja. Então é uma questão estratégica que está fora de controle do governo federal. As exportações, volta e meia nós escutamos falar, não, nós vamos perder mercado.
Você não troca, a vaca louca, né? Não vamos comprar mais carne do Brasil, a carne do Brasil. Vai comprar de quem? Como é que você substitui o maior produtor de proteína animal do mundo? Né? Então não tem como substituir isso. Só para colaborar com o teu comentário, a gente estava falando agora a questão do Matarazzo, e isso aconteceu na história, né? A história do Matarazzo, e ele preocupado na época, isso foi entre as duas grandes guerras, quando ele se preocupou na construção do moinho. A preocupação dele era o Brasil ter problema com a importação de trigo, de farinha de trigo. Então ele falou, nós temos que produzir a nossa farinha de trigo aqui. E na época ele brigou com os irmãos, desfez sociedade, vendeu grande parte do patrimônio, ele foi um visionário, criou primeiro moinho no Brasil, em solo brasileiro, e depois veio realmente a guerra, veio esse embargo, né, esse impedimento de se importar a farinha dos Estados Unidos, o preço da farinha argentina disparou, e ele ganhou muito dinheiro e salvou o mercado interno, porque aí é uma cadeia que depende de um monte de gente. Então isso que você está falando já aconteceu. Sim, já aconteceu, pode acontecer, e o Porto de Santos tem um papel muito importante nisso, porque nós temos muitas áreas aqui para se transformar em parques industriais, né? Nós temos indicado lá no nosso seminário hidroviário na associação, por 2 anos consecutivos, 22 áreas com potencial para se construir um condomínio industrial integrado a um porto fluvial. E aí sim, nós trazemos para a nossa região metropolitana as indústrias, porque é muito simples trazer as indústrias para cá, as indústrias precisam baixar o custo logístico, e o nosso grande diferencial aqui no Porto de Santos é vender esse potencial logístico para as indústrias. A Fiesp tem um papel muito importante nesse desenvolvimento, que passa desapercebido, né? Nós estávamos discutindo fora das câmeras aqui, fala o nome de uma indústria aqui em Santos, de indústria de base, de transformação, que nasce de indústria aqui é só panificação. O Adilson fala muito da área continental, que seria a grande redenção para a indústria de transformação e agregada, né, uma espécie de porto-indústria agregado ao nosso corredor de exportação, sim. E que não se pensou estrategicamente nisso. E aí nós temos na área continental em Santos, ali no Guarapá, nós temos no Guarujá também, ao lado do porto, uma área com 8 milhões de metros quadrados, maior que o porto inteiro. Um potencial enorme para nós trazermos as indústrias para ali, e nós não vemos os nossos prefeitos, nem vereadores, nem deputado estadual, nem federal, brigando por essa industrialização, que ela é simples. Porque nós temos aqui como números dramáticos, né, o crescimento de favela, desemprego, violência e poluição das águas. Os pobres estão virando ribeirinhos na outra margem do rio, e queimando Mata Atlântica, queimando Restinga e queimando Manguezal, porque não vai comprar gás, né, você tendo lenha próxima. Então isso está largado das autoridades públicas, e aí não é crime ambiental. O pobre queimar Manguezal, Mata Atlântica e Restinga não é crime ambiental, aí é sobrevivência, ninguém pode ir palafita e jogar dejeto. Aí pode tudo, não tem crime ambiental, e não se enxerga essa prioridade. E isso no maior porto da América Latina, onde eu falo com uma frequência grande que a arrecadação de IPI, PIS/COFINS é superior a 100 bilhões de reais anuais, mais o ICM. 100 bilhões de reais, nós não somos pobres. Aí nós precisamos de um túnel para fazer uma ligação com essa área produtiva no Guarujá, essa área industrial do Guarujá não tem. Precisamos ligar Santos Continental, fala em 3 bilhões, não tem recurso. Quer dizer, nós só ficamos aqui na Baixada Santista com o barulho, o transtorno, a poluição, o mau cheiro, o risco inflamável, tóxico e explosivo. Não está sendo justo essa relação porto-cidade. E isso precisa mudar. Nós precisamos que os nossos representantes levem isso ao Palácio dos Bandeirantes e levem isso ao Palácio da Alvorada. Até pegando o seu gancho... Você vai brigar comigo? Não vou não, que isso? Você falou da ligação Santos-Guarujá, eu acho que
eu tenho quase certeza que dessa vez vai sair, nós estamos com um projeto que o Ciesp e a Fiesp estão apoiando, que é o voo de túnel, tá? Que eu acho que é a melhor ligação e onde nós vamos ter o melhor acesso tanto para poder a travessia das pessoas. Pô, vamos combinar em um aqui, tá? Então. E, que é o voo de túnel. E outra coisa também, eu acho que assim, a partir desse momento que tiver a desestatização. Eu não ia falar desestatização, eu ia falar saiu. Eu ia falar um paralelo, descentralização. Isso. Então, o que acontece? Saindo isso do papel e tendo a oportunidade, também saindo do papel do projeto Voo de Túnel, onde nós apoiamos, e acho que é uma grande chancela essa do Ciesp e da Fiesp aos 93 anos com esse projeto, eu acho que nós temos tudo para crescer. Então, eu acho que saindo o túnel e saindo a desestatização, eu acho que o Santos vai voltar a ser pujante. Eu acho que vai melhorar muito a população do centro de Santos, porque nós vamos populacionar o centro de Santos, onde aqueles armazéns que hoje estão caindo aos pedaços vai ser revitalizado. Eu acho que a economia vai girar e aí sim, trazendo essas empresas com esses 2 cartões postais para a nossa cidade, a gente vai poder sim, com o PDZ, que hoje tem um estudo onde a gente possa trazer as empresas para a área continental, eu acho que tem tudo para a gente crescer. Tem uma boa notícia, hein? Publicado hoje, saiu um diário oficial, ontem a Tribuna publicou a nova via que vem lá de Suzano. O nosso secretário de transporte, desculpa ter cortado aí, uma nova via que vai ligar uma plataforma logística no Planalto, a nossa Baixada Santista, chegando, integrando com a nossa plataforma logística aqui portuária. Essa via é uma ferrovia? Não, é rodovia e ferrovia. Rodovia e ferrovia. Negócio sensacional. Doutora, a gente está caminhando aí para algumas conclusões. Você é professora universitária, atua também como consultora nessa área aí, toda essa área de porto, área ambiental. E como é que você enxerga a nossa capacidade de dialogar? A gente já falou isso em vários outros programas, né? Como a gente dialoga com a sociedade. Por 2 vezes aqui eu tentei fazer tradução do tema, mas você está no front ali, falando com alunos nas universidades, né? Conversando com outros segmentos. Como é que é o teu entendimento sobre como a gente dialoga com a sociedade civil, sobre a importância estratégica do porto para a nossa região e como a gente poderia, na sua opinião, melhorar essa relação, esse diálogo, já que nós estamos falando do painel Porto Cidade? Olha, Sérgio, de fato eu leciono para alunos de 18 até 22 anos, né? De 18 até 23 anos, claro que é a maioria, por óbvio, há também alunos mais velhos, mas é muito complicado porque nós não temos ainda uma cultura de educação portuária. Hoje se fala muito em relação porto-cidade, Falar de relação porto-cidade é algo, nossa, virou febre agora, né? Eu sempre, virou febre falar de relação porto-cidade. Só que tem cidades que já estão há anos e anos com uma cultura de educação portuária, de comunidade portuária. E nesse ponto, a nova lei dos portos ela foi extremamente prejudicial para que houvesse uma integração entre a cidade e o porto. Por quê? Porque enfraqueceu o CAP, enfraqueceu o Conselho de Autoridade Portuária. Enquanto portos no Chile, portos no Peru, né, e outros países em que existe a figura do porto público, mas existe uma conversa com o município, aqui a União ela toma conta muitas vezes e acaba se distanciando, digamos assim, da cidade. Eu quero fazer até um recorte nessa sua fala, porque veja que o Lustosa comentou agora há pouco, do que nós produzimos em termos de carga tributária para a União, para os cofres da União e até para o Estado. E a gente não consegue ter uma fração de 1/10 disso
Volta nada. Um orçamento para poder viabilizar a obra tão importante como é a ligação seca. Ou há um projeto de lei que foi inclusive apresentado agora pela deputada Rosana Vale, que a questão do percentual de outorga para municípios portuários, que ao meu ver é extremamente importante, já que a União não abre mão dos portos para os municípios ou, né, os portos regionalizados, que é o caso de alguns modelos que a gente tem, por exemplo, Hamburgo é um porto municipalizado. Existe a atuação do município no Porto de Hamburgo, na Alemanha. Por quê? Porque lá a discussão de fortalecimento municipal é muito maior que a nossa. Que a gente vive uma guerra federativa, para falar a verdade. Mas existe, voltando à questão dessa discussão, a educação portuária, uma pessoa saber que ela vive numa cidade portuária, muitos alunos meus nunca tinham tido contato com o porto. Alunos de direito, os alunos de administração, por óbvio, pelo fato de muitos atuarem na área da logística, muitas vezes já têm um certo contato, mas alunos do curso de direito, a própria grade curricular do curso de direito, e aí a gente tem que fazer eu faço essa consideração porque eu leciono para 5º ano de curso de direito, muitas vezes o curso de direito não prepara, o aluno que está numa cidade portuária, ele não sabe qual é a complexidade de morar numa cidade portuária, não tem. Então, vai trabalhar um aluno de ensino infantil, fundamental, médio. Muitas vezes quem faz essa interface são algumas empresas que trabalham no porto. Ou, por exemplo, é um jovem que mora numa comunidade atingida pelo porto, de certa forma. Mas ainda falta esse sentimento de comunidade portuária. Sim. Porque muitas vezes não se abre para o diálogo. E o enfraquecimento do CAP. O CAP ele não tem que se intrometer em relação a tarifas? Tudo bem, de fato. Pode até, né, até o Tércio chegou a comentar isso no programa que nós estivemos. Tudo bem, mas por mais que a discussão às vezes possa atrapalhar certos processos, a sociedade civil precisa entender qual é a importância do porto, né? E também exigir sustentabilidade portuária. Sem dúvida. Depois de veja, a questão dos microparticulados. A gente já está discutindo, essa questão de microparticulados já é discutida desde 95, desde 2000, em portos tanto da América do Norte quanto da Europa. No Chile a mesma coisa, no Peru a mesma coisa. Aqui só se foi da importância para coibir a ação de algumas empresas que não tratavam os microparticulados depois que houve uma ação judicial. Precisou de uma ação judicial. Porque eu só vou implementar o que a lei pede. Então são os dois lados da moeda. Hoje, muitas empresas elas já têm programas de sustentabilidade, compliance. Há uma falta de diálogo seríssimo com órgãos públicos que precisa ser sanado, porque sem isso a gente não vai conseguir uma solução que diz respeito a um fortalecimento da comunidade portuária, justamente muitas vezes pelo desconhecimento e por teses abarcadas pelos órgãos, mas de fato é necessária uma educação portuária, o fortalecimento da educação portuária. E eu tenho visto com bons olhos iniciativas como a do próprio Senep. Eu sou professora do Senep, que é o Centro de Excelência Portuária de Santos. Veja, já estamos indo para uma 3ª edição de um curso que está sendo comparado com os melhores cursos das melhores politécnicas da Europa. E são cursos gratuitos de capacitação. Então, trazer o jovem, trazer a comunidade para entender como é que funciona o porto. Pegando o gancho dela... Essa contrapartida para os municípios. O Lustosa, concordo plenamente, o município ele tem que participar desse processo, porque ele é o mais afetado. É o SUS de Santos, é a saúde de Santos que atende as pessoas prejudicadas pela poluição dos navios. Sem dúvida. Essa questão toda que eu quero colocar com vocês aqui, a gente está caminhando para essa questão do futuro, né, o comentário de vocês, porque dos bancos das universidades, das escolas de ensino médio, saem as figuras que um dia assumirão cargos importantes na cidade. Sim. E que ao longo da própria vida, da formação técnica e profissional, não compreendem minimamente o que esse porto representa para a região. Não estou falando nem só da cidade de Santos, mas para a região.
A Cristina trabalhou, participou em vários programas aqui, e um delas, inclusive, falava sobre segurança, sobre os produtos que são armazenados, o que tem nos terminais, como você lida. Um dos participantes que eu consultei uma vez, em off, me falou, se o avião do Eduardo Campos, por exemplo, cai em algum desses terminais, o que aconteceria? Né? Como nós estaríamos preparados para um acidente dessa proporção? Então, esse tipo de coisa, e a gente, eu faço esse comentário porque isso tem uma relação direta com a nossa vida. A gente está com um ônus e com um bônus. Então, não dá para ficar só com o ônus. Não dá para ficar só com os problemas ambientais, só com a questão da logística, com a nossa questão da mobilidade, com o cheiro, com o risco de produtos perigosos. A gente tem que ter mais clareza e mais consciência do que é morar numa região portuária e abraçar ônus e bônus, né? Então, gente, assim, para a gente poder começar a caminhar para uma conclusão sobre essa questão da desestatização, e tudo isso envolve a desestatização, né? O que a autoridade portuária passa a fazer, quais são os seus papéis estratégicos, né? Então, eu queria que vocês pudessem já, nessa participação agora, caminhar com o que vocês estão chegando para o futuro. Como é que está a nossa relação sociedade, especialistas, lideranças, com esse processo de transição que a gente vai viver? Sérgio, eu quero agradecer mais uma vez. Não precisa agradecer, pode comentar que tem aí, mas quanto tempo tem aí, gente? 5 minutos. Então, você tem 2 minutos. Então, tá bom. Pegando o gancho da Cris, o que acontece hoje, nós temos o Senai, que é o nosso parceiro do CIESP, Fiesp, junto com o SESI. E dentro do Senai nós temos alunos que eles vivem como funciona toda a área portuária, de visitas técnicas no Porto de Santos, todo o canal do Porto de Santos, e também nós temos aparelhos como que eles podem manusear, como se eles estivessem realmente mexendo em containers, que são aparelhos de última geração que nós temos lá. Então, dentro dos cursos do Senai para a área portuária, eles têm uma visão e eles têm um aprendizado que eles podem diretamente sair do Senai e ir direto para qualquer empresa portuária. Muito importante. E pensando na descentralização ou destatização do Porto de Santos, eu acho que é isso. Eu acho que são as entidades, tanto o governo federal, o governo estadual, as empresas privadas se unirem num denominador comum para a gente realmente poder ter esse crescimento na Baixada Santista. Vamos ter vários debates sobre isso ainda, até para a gente produzir o nosso conteúdo de final de ano. Lustosa, como é que você enxerga tudo isso daí para a gente poder caminhar? Eu sou bem otimista, mas bem próximo da realidade, né? Nós planejamos muito no Brasil e agimos pouco. Eu diria aí por feeling de observação que 60% daquilo que nós planejamos fica lá no papel, né? Nós fomos ter a primeira Secretaria de Portos aqui com o prefeito Papa, né? 16 anos atrás. A cidade, Santos, que abrigava, levava o nome do Porto de Santos e tudo, vinha de costa para o Porto, criou essa proximidade de um primeiro secretário, que foi o Sérgio Aquino, e começou a levar as preocupações, né, do Porto Cidade. A relação, hoje, para você, qualquer atividade no Porto, se você for iniciar, você tem que apresentar um estudo de impacto de vizinhança, formar uma equipe técnica para mostrar a química, né, de efluente sólido, líquido e gasoso, como que a sua operação vai afetar o entorno. Então, nós estamos evoluindo nessa relação Porto-Cidade. Ela entrou no plano diretor do município, entrou no plano diretor da autoridade portuária, da CODESP. Então, nós estamos melhorando. Eu diria que melhorou aí quase 3%. Estamos caminhando para alguma coisa significativa em termos de cuidado com quem está trabalhando, com o colaborador ali, o estivador, né? Você viu, fecharam os ônibus aí agora, já arrumaram um meio de transporte para o estivador. Então estão preocupados, é a relação Porto-Cidade. Né? E aí nesse desenvolvimento industrial, se não sair no planejamento, vai sair
no gargalo das coisas. No gargalo logístico se cria ferrovia, no gargalo logístico se cria outra rodovia. Então nós estamos sempre atrasados quando está chegando o gargalo. Se colocou mais 16 milhões de toneladas de grãos na ponta da praia, aí vamos cuidar da ferrovia, vamos fazer mais uma pera. Então nós estamos indo sempre atrasados e tardiamente à frente. Está na hora de assumir o protagonismo nesse assunto. Exatamente. A pista da Imigrantes, a última que foi feita, ela veio para atender os últimos 50 anos, ela não veio para atender os próximos 20 anos. E não passa caminhão nela ainda, né? Felizmente agora está saindo uma nova pista. E em relação finalizando, né, em relação à desestatização aí da atividade, eu penso que não vão conseguir escrever isso da maneira que ela foi lançada. É lógico que tudo vai se aprimorando na hora que se escreve, se enxerga. Isso não passa, isso não cabe, isso não é pertinente. Então, a autoridade portuária ela não vai ser privatizada, né? Já estão prorrogando isso, né? O que vai se buscar é um gestor portuário, né? A autoridade portuária vai continuar lá com os segredos estatais. Eu estou achando que vai ser uma PPP. Não vai dar para entregar para o governo chinês, nem para o governo russo, nem para o Banco de Boston, nem entregar para o União de Banco Suíço. Então, tem que ser alguém do ramo, um consórcio com capacidade para isso, né? Então, eu enxergo dessa maneira e vai sair alguma coisa boa, assim, e sou otimista em relação a isso. Agora, com os alertas de segurança, neutralidade e competência, acervo técnico, tem que ter experiência para isso. Vamos fazer um programa para falar sobre a parceria privada de investimento para esse processo. Não é só dinheiro, senão só o banco vai comprar o Porto de Santos. Não pode ter essa mentalidade. Verdade. E é por isso que eu acho que na modelagem de uma parceria privada de investimento, você consegue trazer a expertise do privado para fazer a gestão, né? E salvaguardando as competências da autoridade pública. Doutora, estamos com o tempo estouradão. Suas últimas considerações, por favor. Sérgio, muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria aqui de agradecer ao Lustosa, ao Eric, pessoas que eu estimo muito, grandes especialistas. Mais uma vez, o espaço é importante, o protagonismo precisa, né, tem esse papel muito de muita importância para a população, que a população entenda o que está acontecendo. Essa discussão ela não se esgota. Na realidade, tem muita, é uma discussão complexa, tem muita coisa a vir por aí. Penso que a população precisa, tanto a população quanto nós, que somos professores, profissionais, precisamos saber o que está acontecendo, né, para a decisão não ser uma decisão que se arrependa pelos próximos anos, como bem o Lustosa falou, mas entendo sim que a desestatização ela vai atender alguns interesses, não só interesse, por exemplo, do mercado globalizado, mas da própria população. É claro que, em termos de industrialização, e eu gostaria até de puxar aqui o que o Eric colocou, nós não podemos ter essa ilusão de que a indústria ela vai voltar a mesma coisa que era na época do Matarazzo, porque não vai. Não vai. Nós vivemos num outro momento de mundo, a gente vive numa outra era. Agora, o que precisamos cobrar são esforços para que, de fato, haja uma industrialização que atenda aos anseios, que haja, de fato, investimento em logística, não simplesmente construir um porto, construir uma ferrovia. Tem que haver planejamento logístico, tem que haver uma reforma tributária, uma reforma administrativa que traga para o nosso país uma volta de uma industrialização, mas não nos moldes que era igual no passado. Uma industrialização que atenda a esses novos anseios e que possa efetivamente ajudar o nosso país a sair dessa marca de desempregados que a gente está vivendo. Isso só pode ser possível com planejamento, com reforma tributária, com investimento em educação e tecnologia, que é algo que não é um plano para 2, 3 anos, é um plano para 20 anos, 30 anos. Mas temos que começar ontem, né? Eu vou pedir para deixar então o vídeo aí
com a doutora Maria Cristina Gontijo. Deixa ela no vídeo, que eu vou me despedir dela, anunciando aqui, relatando aqui todo o mini currículo dela aqui, a doutora Maria Cristina, que é advogada, auditora ambiental de Portos, mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos, é professora da Universidade de Santa Cecília, do CENEP, o Centro de Excelência Portuária de Santos, é autora de artigos, capítulos de livros na área de Direito Ambiental, Marítimo e Portuário. Ela é nossa colunista dos painéis Porto, Cidade e Governança Local e comentarista dos nossos programas. Obrigado mais uma vez, doutora. Se cuide, tá? E até o próximo programa. Aqui no estúdio, a câmera vai focar em quem aí? No Eric ou no Lustosa? Então escolhe, então põe no Eric aí, o jovem Eric, jovem diretor, o Eric Sanches, que é o diretor regional aqui do CIESP, pós-graduado em gestão empresarial pela FAAP, empresário do ramo de rejuvenescimento e qualidade de vida, nosso colunista, comentarista aqui do painel Porto Cidade. Obrigado, Eric, mais uma vez, você está sempre conosco aqui, até o próximo programa. E o Eduardo Lustosa, também é nosso colunista, vai estrear no final de semana, falando desse tema de hoje. Ele é engenheiro, consultor portuário, mestre em engenharia mecânica, pesquisador também pela Universidade de Santa Cecília e conselheiro da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Além disso, ainda está também atuando como o embaixador do voo de túnel, né, o Eduardo Lustosa. Obrigado, Lustosa. Olha, eu recebi um diploma agora de embaixador da paz. Embaixador da paz. Eu tive que Você é da brigão, né? Eu acho que foi por isso, na verdade. Deram o título para ele brigar menos. Mas, gente, muito obrigado. Nós estamos numa semana muito complicada, de muita tensão, as pessoas muito angustiadas, né? Então a gente tentou trazer um tema complexo, mas de uma forma um pouco mais leve, e é por isso que eu agradeço muito os nossos convidados, agradeço a sua participação, espero que você possa divulgar esse projeto, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, e até a próxima semana.